Olá, aos alunos do primeiro ano. Estamos iniciando as correções do volume 2 do PET. Nosso encontro de hoje é para realizarmos a correção das atividades da primeira semana do volume 2 do PET do primeiro ano. Abra comigo o seu material e vamos iniciar as correções. Vamos lá. A primeira atividade é um texto da Chapeuzinho Vermelho e atividades de interpretação desse texto. Vamos realizar a leitura do texto? Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina alegre e gentil. Ela vivia com sua mãe numa casa próxima a um bosque. Seu nome era Chapeuzinho Vermelho. Tinha esse apelido porque sempre usava um agasalho vermelho com capuz, que sua avó lhe dera de presente. Um dia, a mãe de Chapeuzinho lhe disse: Minha filha, sua avó está doente. Leve a ela este bolo e esta geleia. Mas não se esqueça, vá e volte pela estrada. No bosque há um lobo muito mau. Encantada com as flores do caminho, a menina distraiu-se e nem notou que entraram no bosque. De repente, ouviu uma voz estranha por entre as árvores. Aonde você vai, Chapeuzinho Vermelho? Era o lobo. Chapeuzinho, apavorada, respondeu: Vou levar doces para a vovó. Ela mora muito longe? Perguntou o lobo. A menina gaguejou. Oh, não. É a primeira casa depois do bosque. Era tudo o que o lobo queria saber. Despediu-se e saiu correndo para a casa da vovó. O lobo não comia há muito tempo. Agora teria um belo banquete. A avó e a menina. Sua fome era grande. Era uma fome de lobo. O lobo chegou à casa da vovó. Toque, toque, toque. Bateu delicadamente na porta. Quem é? Perguntou lá dentro uma voz fraca. É sua neta, disse o lobo, imitando a voz da menina. Ah, sim, entre, minha netinha. O lobo abriu a porta, que estava apenas encostada e, nhaque, comeu a vovó sem mastigar. Agora vou esperar por uma bela sobremesa. A carne de Chapeuzinho deve ser mais saborosa do que a da vovó. Chapeuzinho veio mais tarde. Toque, toque, toque. Pode entrar, minha netinha, falou o lobo disfarçando a voz. A menina estranhou aquela vovó. Vovozinha, que orelhas pontudas você tem? São para ouvi-la melhor, minha netinha, respondeu o lobo. E que olhos grandes, são para vê-la melhor. E que dentes afiados, vovozinha. Ah, são para mastigá-la melhor, minha menina. Chapeuzinho Vermelho gritava: Socorro, socorro! Um caçador salvou a menina. Ele matou o lobo, abriu-lhe a barriga e tirou a vovó. E os três, a neta, a avó e o caçador, foram comer o bolo gostoso e a geleia do início da história. Número 2. Converse com a família sobre as características físicas, modo de falar e o comportamento de cada personagem. Então, nós temos aqui os personagens da história: o lobo, o Chapeuzinho Vermelho, a vovó, o caçador e a mãe da Chapeuzinho. A partir do que nós entendemos da história, nós vamos tirar as características de cada personagem. O lobo, de acordo com a história, ele era mau, mentiroso, tinha as orelhas pontudas, os olhos grandes e os dentes afiados. A Chapeuzinho Vermelho, letra B, era uma menina alegre, gentil e distraída. Usava um agasalho vermelho com capuz. Letra C, a vovó era velhinha, estava doente e com a voz fraca. O caçador era bondoso, corajoso, destemido e valente. E a letra E,
a mãe de Chapeuzinho, de acordo com a história, era uma mulher gentil, atenciosa e cautelosa. Número 3. Responda oralmente. Como se faz quando pedimos socorro, como a Chapeuzinho fez? Ao pedir socorro, né, nós devemos gritar. Então, a resposta certa é, ao pedirmos socorro, devemos gritar. Número 4. Sobre o texto, responda as questões a seguir. Letra A. Qual o título da história? Então, o título da história é Chapeuzinho Vermelho. Letra B. Quais são os personagens da história? Os personagens são Chapeuzinho Vermelho, o lobo, a vovó, o caçador e a mãe da Chapeuzinho. Letra C. O que o lobo fez ao chegar na casa da vovozinha? O lobo bateu na porta delicadamente, imitou a Chapeuzinho e comeu a vovó. Letra D. O que você pensa sobre a atitude do lobo? Agora você vai colocar, a partir da sua leitura do texto, a sua opinião sobre a atitude do lobo. A minha opinião é que a atitude do lobo foi uma atitude maldosa. Mas você pode escrever a sua opinião. Letra D. O que Chapeuzinho, a avó e o caçador fizeram ao final da história? Eles comeram o bolo gostoso e a geleia do início da história, né? Que foram enviados pela mãe de Chapeuzinho para a vovó. Número 5. Com a ajuda de um adulto, leia as palavras abaixo, escreva na coluna correta as vogais e as consoantes das palavras. Então, nós temos a coluna das palavras, a coluna das vogais e a coluna das consoantes. A primeira palavrinha é Chapeuzinho. Quais são as vogais que nós encontramos nessa palavra? A vogal A, E, U, I e O. E as consoantes? C, H, P, Z e N. Palavra lobo, a vogal O. E as consoantes L e B. A palavra vovó, a vogal O e a consoante V. A palavra apavorada, as vogais A e O e as consoantes P, V, R e D. E a palavra mãe, as vogais A e a consoante M. Número 6. Leia os nomes da tabela abaixo e desenhe os personagens no local adequado. Então, vocês vão ler o nome do personagem e realizar o desenho dos personagens. Na primeira coluna da Chapeuzinho, na segunda do lobo, na terceira da vovó, na quarta coluna do caçador. Caprichem. Vamos realizar agora a correção das atividades de matemática. Atividade número 1. Resolva situações e problemas utilizando operações ou desenhos. Letra A. Maria ganhou de seu pai R$ 5,00 e de sua mãe R$ 4,00. Ela guardou o dinheiro num cofre. Quanto Maria colocou no cofre? Para nós sabermos quanto Maria colocou no cofre, já que o problema informa que ela guardou o dinheiro no cofre, ou seja, o dinheiro tudo que ela recebeu, nós temos que somar o dinheiro recebido pelo pai, que foi R$ 5,00, e o dinheiro recebido pela mãe, que foi R$ 4,00. 5 mais 4 é igual a 9. Vamos confirmar aqui no desenho? Olha para você ver. 5 cubinhos mais 4 cubinhos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a resposta correta é Maria colocou R$ 9,00 no cofre. Letra B. Na lanchonete perto de casa, Felipe comprou sorvete e balas. Ele pagou os doces com uma nota de R$ 5,00, uma nota de R$ 2,00 e uma moeda de R$ 1,00. Quanto Felipe pagou pelos doces? Para nós descobrirmos quanto Felipe pagou pelos doces, nós temos que somar R$ 5,00 mais R$ 2,00 mais R$ 1,00, que vai ser igual a R$ 8,00. Vamos confirmar? Olha para você ver o desenho dos cubinhos. 5 mais 2 mais 1. Vamos contar para ver se dá 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a resposta correta é Felipe pagou R$ 8,00 pelos doces. Letra C. Em um jogo de cartas,
Lucas marcou 3 pontos na primeira rodada e na segunda rodada 7 pontos. Ele disse que fez 9 pontos ao final do jogo. Você concorda? Para nós concordarmos ou não com Lucas, nós temos que efetuar a adição, temos que somar. Nós vamos somar 3 pontos mais 7. Vai ser igual a 10. Vamos conferir aqui nos cubinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 3 mais 7 é igual a 10. Então, é possível concordar com Lucas? Não. Por quê? Porque ao final do jogo, Lucas fez 10 pontos e não 9 pontos, como ele havia dito. E letra D, veja a coleção de carrinhos de Miguel. Será que na sua coleção tem mais de 10 carrinhos? Vamos descobrir se tem mais de 10 carrinhos na coleção de Miguel. Na última coluna, ilustre a quantidade total de carrinhos e coloque o número correspondente. Então, nós temos aqui os carrinhos, né, os brinquedos, 2 caminhões, né, 4 carrinhos e 3 ônibus. Nós vamos desenhar todos os brinquedos aqui e vamos contar. Vamos contar para ver se deu mais de 10 carrinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não deu mais de 10 carrinhos. Deram 9 carrinhos, né? Coloque o numeral 9 na linha de baixo. Então, nós estamos finalizando a correção da primeira semana do PET do volume 2. No nosso próximo encontro, continuaremos realizando as correções.